Crianças, como eu coloquei para vocês, eu ia colocar umas explicações a respeito de alguns exercícios, né? Que eu não havia explicado antes e vocês também não tiveram a oportunidade de ter em sala de aula. Então, nós vamos agora para algumas básicas que eu acredito que vocês vão conseguir entender rapidamente, tá bom? Aqui, do bloco 6, tem essa questão aqui das classes, né? Onde a menina tem que estar distribuindo lá 5 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar e assim por diante. Então, ela vai começar esse exercício por aqui, ó, certo? Pela parte da centena de milhar, que é onde começou a história, né? 5 centenas de milhar. Eu aqui coloquei 844.780, lá 570 e alguma coisa e tal, que vai começar daqui para chegar até a unidade simples, tudo bem? Então, se vocês aprenderem a fazer essa tabelinha das classes, vocês vão conseguir tirar isso de letra sempre, tá? Sem atropelo. Aqui eu fiz esse gráfico referente àquela questão 16, da página 76, a respeito da pesquisa que foi feita com os alunos para saber a fruta que eles mais gostavam para colocar na merenda, tá? Então, aqui eu fiz esse gráficozinho, mas eu coloquei explicaçãozinha na próxima página. Vamos lá. Vocês lá têm, são 600 alunos que foram pesquisados e eles querem saber a quantidade de alunos que preferiram a mexerica, correto? Lá na mexerica, os dados que vocês têm é que eles foram 25% dos alunos apenas. 25% dos 600. Aqui eu utilizei o número 700 e o número 35 de porcentagem. Eu montei aqui para vocês de uma forma básica. Por quê? Porque 700 ele está puro, ele não tem outro número. Então, ele está praticamente isolado aqui e o zero a gente vai eliminando, correto? E aí eu montei aqui 35% em cima e os 700 embaixo. Se, por exemplo, tivesse 745, esse número teria que estar em cima porque ele é maior do que os 35%, correto? Mesma coisa nos outros. Como não é o caso, vai ficar assim. Então, digamos que aqui no lugar dos 700 vocês vão colocar os 600, no lugar dos 35 vocês vão colocar os 25% de vocês e vão montar assim. E aí eu tenho aqui 7 vezes 5, 35, subiu 3. 7 vezes 3 são 21, com mais 3, 24. Quantos alunos vão comparecer à aula? 245. Lá, quantos alunos vão que escolheram a mexerica? Ok? Creio que não vai ter dúvida para vocês montarem isso. Ah, detalhe, quando a gente fala em porcentagem, é sempre multiplicação, tá ok? Aqui nós vamos falar a respeito daquele exercício que pede quantas vértices, quantas faces e quantas arestas. Então aqui eu trouxe para você esse bloco, né, que é igual aquele lá, o azul que vocês têm, tá? Mas de uma maneira vazada para vocês entenderem melhor o que eu vou estar passando. Então aqui eles perguntam a respeito das vértices. E o que são as vértices? São os pontos que a caixa, o bloco, o paralelepípedo tem, certo? Eu coloquei as estrelinhas. E deixei um elemento vazado aqui para vocês entenderem melhor. Ou seja, cada estrelinha dessa está num ponto desse, ó. Aqui, 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 aqui. Desse outro lado a mesma coisa, certo? Que são os 4 pontos do fechamento da caixa, tá? Então, nós temos 8 vértices, certo? Agora, quantas faces? Olha, eu coloquei as carinhas. O que seriam as carinhas? No caso aqui, as faces. É cada lado dessa caixa, certo? Então, vocês têm o lado de cá, o lado de cá, o lado, né, mais comprido aqui, o outro mais comprido aqui, a parte de cima e a parte de baixo, tá? Onde estão as carinhas, tá vendo? Então, essa carinha está representando esse lado, essa aqui está representando a base, essa está representando esse lado, essa o lado de lá, essa parte de cima e essa o lado de lá. Então, quantas carinhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces com 8 vértices, correto? Aí nós vamos agora para as arestas, que eu coloquei aqui com esses tracinhos vermelhos. Se vocês contarem, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Que seria o quê? Essas linhas aqui, ó. Todas essas linhas aqui que formam a caixa, certo? As laterais, a parte de baixo, a outra lateral, a outra parte de trás, lateral. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, que é a parte de cima. 4 da parte de cima, 4 da parte de baixo. Mas aí depois eu tenho mais essa daqui, que é da lateral, e essa. Então, forma 10. E aqui, 11, 12, certo? 12 arestas. Ficou fácil de entender? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar que estamos lá, tudo bem? Aqui eu vou colocar para vocês a respeito de poliedros. E por quê? Porque eu já vou estar dando a resposta para vocês também a respeito dessa questão que vai falar do desenho que vocês têm lá em aberto, né? E vocês vão entender isso na sequência, tá? Mas aqui tem uma explicação a respeito dos poliedros, que são figuras geométricas espaciais constituídas por vértices, arestas e faces. Sendo as faces formadas por polígonos, esses que podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos e etc. Portanto, dentro do conjunto de poliedros existe um subconjunto denominado poliedros de Platão. E é nesse conjunto que se encontra o octaedro, além do tetraedro, do cubo, do dodecaedro e do icosaedro. Nomes estranhos, né? Mas com o tempo vocês vão se familiarizar com isso. Os octaedros é um sólido platônico formado por 12 arestas, 6 vértices e 8 faces. Lembrem-se de que, quando se falar em octaedros e te perguntarem quantas arestas ela tem, quantas vértices, quantas faces, vocês já têm aí, certo? O que não é o caso agora no momento. Que no fim formam um triângulo equilátero. Segundo o filósofo grego Platão, que se dedicou ao estudo das formas geométricas, o octaedro é o representante do elemento ar. Bonito isso, né? E aqui nós temos então as figuras do octaedro, que eu coloquei aqui 3, por isso que está em plural, tá? Então eles formam esse tipo de quase que um balão, né? Um balãozinho formado por triângulos, tá vendo? E aí ele é aberto, ele tem esse formato, que é o desenho que vocês têm na página de vocês aí do exercício 2, tá? Da página 77. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me chamar. Aqui eles estão perguntando para vocês a respeito da vértice da pirâmide pentagonal. Não é qualquer pirâmide, é uma pirâmide pentagonal. E aí eu trago para vocês assim, lembrando que a vértice é cada ponto que liga a figura. Bom, se é cada ponto, então ela tem um ponto aqui em cima, depois ela tem um outro aqui, 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 onde eu coloquei esses coraçõezinhos pretos. É só vocês somarem esses coraçõezinhos e vocês vão entender quantos vértices essa figura, essa pirâmide, que é a pentagonal, tem, correto? E aí você já tem a resposta para a pergunta de vocês, ok? Aí nas questões do bloco 10, nós vamos ter assim. Na questão 1, a menina lá coloca que ela utilizou 1/3 de hora, né, para fazer uma determinada coisa. Bom, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos, não é isso? 60 minutos, ela está dizendo que ela usou 1/3 disso aqui. Então, eu vou pegar os 60 e dividir por 3, que eu vou arrumar 3 conjuntos de 20. Mas ela está dizendo que ela precisa só de 1/3, porque foi o que ela utilizou. Então, quantos minutos ela vai ter utilizado aqui, gente? Pensa, né? Na questão 2, é aquela questão do caminhão, né? Que diz que ele carrega 5.000 quilos, né? E aí, a perua só consegue carregar 2/5 desses 5.000 quilos. Então, como que eu resolvo isso? Eu vou pegar os 5.000 e dividir por 5, tá? Para poder encontrar uma resposta, para depois fazer a conta e chegar a esses 2/5 que a perua consegue carregar. Então, eu vou pegar os 5.000 e dividir por 5. Vou achar aqui uma resposta. Vou pegar essa resposta e vou multiplicar por 2, que é a quantidade exata que ela consegue carregar, correto? E aí eu vou ter a resposta dessa questão. Facinho, né?
Na questão 6, vem ali, tarefa da Jane, 9 unidades simples, 2 unidades de dezena, 3 unidades de centena e 5 unidades de milhar. Gente, aqui ela não vai começar pelas unidades de milhar, ela vai começar pelas unidades simples. Então, ela vai ter que colocar o 9 dela onde? Aqui. E depois distribuir o restante dos números, correto? Então, até aí, você já conseguiu resolver também essa questão, ok? As demais são facinhas, mas qualquer dúvida que vocês tenham, é só me procurar. Valeu? Beijão, hein, crianças?